بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos todos, os novos, os antigos, mashallah. Hoje é a casa bem cheia, não é normal, mais do que o normal, alhamdulillah. Então espero que sempre esteja assim. Isso porque muita gente que não veio na aula passada não veio hoje, subhanallah. E mesmo assim está lotada. Então espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe com a presença de todos os irmãos e irmãs que estão aqui, né? E todos os irmãos e as irmãs que acompanham a gente na internet sejam bem-vindos também. E espero que estejam acompanhando e gostando do nossa sequência da história dos mensageiros, a história dos profetas, que leva a gente, leva vocês também, os internautas assim, a essa informação valiosíssima que fala da vida dos mensageiros, né? E hoje a gente, no início eu sempre faço o resumo do que a gente fez no tempo que passa, né? Antes disso também eu falo alguma notícia do que acontece na atualidade, alguma coisa assim, algumas críticas ou notícia, mas hoje não tem crítica, hoje tem a notícia. Sempre a gente fala dos sinais do fim. Antes a gente estava fazendo até algumas coisas sobre os sinais do fim, nós demos uma parada, mas para que servem os sinais do fim, né? Do fim? Sempre eu dou um exemplo, serve como se fosse um caminho cheio de buraqueira ou de alguma coisa, algum perigo, né? E quando a gente fala para a pessoa, olha, cuidado, esse caminho por aqui é cheio de buraqueira e tem até assustador, tem ladrão, tem alguma coisa assim. O que eu estou fazendo com isso? Estou alertando a pessoa, não estou fazendo a pessoa ficar desesperada, estou alertando para não cair no perigo. Às vezes pode até ficar assustada, mas melhor ficar assustada do que cair no perigo. E os sinais do fim, esse o exemplo deles. Quer dizer, a gente alerta com eles que vão acontecer, estão chegando, estão acontecendo. Por quê? Porque com eles, no final deles, como o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre falava, não vai acabar o mundo antes que aconteça isso, são os sinais do fim, né? Então os sinais do fim são alerta para a gente não cair nos pecados, nas coisas erradas, para a gente poder nos alertar, saber que vai vir um dia de juízo final, vai vir um dia de castigo, não cair nos erros. Para isso que servem os sinais do fim. E por que eu falei agora sobre os sinais do fim? Não sei se vocês sabem da notícia. Hoje, um terremoto abalou um país da Ásia, o Nepal, né? Abalou e não sei quantas pessoas desaparecidas, né? E essas pessoas, todo mundo sabe, essas pessoas desaparecidas vai estar onde? Vai estar passeando? Vai estar na praia? Não, vai estar debaixo dos escombros. Por isso, a gente tem que ficar alertado. Aí o sinal do fim não é simplesmente um terremoto. Não é simplesmente um terremoto. É um sinal pesado do fim, do dia do juízo final. Então o sinal do fim, né, que está acontecendo agora. E outro sinal do fim que é ainda mais forte e mais perigoso. Vocês viram a montanha que entrou em erupção assim na Chile? E diz que a nuvem dela, a fumaça dela, é capaz de chegar em poucos dias na Argentina. Isso é um sinal do fim ou não é? Né? A gente fala a época dos profetas, acontecia sinal, acontecia milagres, né? E esses milagres que a gente está vendo hoje, está vivendo um atrás do outro, isso não é sinal do fim? É sinais do fim, isso alerta, isso está mostrando para você, cuidado, o fim está chegando. Como se fosse assim, o sinal, cuidado, o sinal está chegando. O final do mundo, né? E o que é depois do final do mundo? É a vida verdadeira. Ou é sucesso, ou é tragédia, que é o inferno, né? Então, para isso que a gente tenta sempre alertar, vamos acordar, vamos nos ligar a Allah subhanahu wa ta'ala com as nossas orações, com as nossas dhikr, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala exige da gente para que a gente possa encontrar. Allah tão misericordioso, que Ele sempre está nos mostrando os caminhos, nos mostrando alertas. Ele podia deixar assim para acontecer de surpresa, né?
Esses sinais do fim, ele é misericórdia para a gente acordar, para a gente perceber o que está para acontecer na nossa frente aí. No entanto, a gente, como eu estava falando, quando a gente fala dos sinais do fim, é porque, para alertar as pessoas, porque a gente ama as pessoas. Porque, pode ter certeza, nas coisas mundanas, se você descobrir alguma fonte de ouro, alguma fonte de dólar aí que vai render bastante para vocês, o que você vai fazer? Você corre lá, mesmo que você não precisa de tudo. Você corre lá e quer tudo sozinho para você. Nunca fala para ninguém. Mas as coisas de Allah, as coisas do dia de juízo final, todas as pessoas que lidar com ela, eles querem dividir com os outros. Eles querem falar, olha, alertar os outros, porque desejam o bem para o seu próximo. Isso que é importante, isso que é bom. Alhamdulillah. O sentimento de um fiel assim, de querer o bem para o seu próximo, é fora do comum. Nada do material, nada parecido com o material, né? Então vamos ser, inshallah, todos. E cada acontecimento que a gente vê, sempre isso para a gente pensar. Allah subhanahu wa ta'ala gosta das pessoas que pensam, que refletem sobre as coisas que acontecem. Uma reflexão, uma hora de reflexão sobre as criatividades de Allah, como se fosse 70 anos de adoração. Entenderam? Então, vamos refletir sempre que acontece alguma coisa, não é assim simplesmente uma notícia que está passando, é longe, nunca vai acontecer aqui. Isso que a gente sente, né? Então sempre vamos pensar, aqueles que aconteceu com eles lá são humanos, são gente como a gente, e eles pensavam, como os sábios falam, eles pensavam que nunca vai chegar a eles, como a gente pensa, e chegou, né? Então, vamos nos alertar antes que cheguem para a gente, inshallah. E a gente volta agora para a história de Sayyidina Musa, que um dos 5 mais fortes mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala é profeta e mensageiro. Dos 5 Ulil Azm, Allah subhanahu wa ta'ala qualificou dos 5 Ulil Azm dos profetas alayhim salam, tá? Vamos decorar esses números aí, porque tem chocolate para depois, viu? Tem chocolate para acertar essas perguntas, inshallah. Dos 5 tem o Sayyidina Nuh, vamos memorizar. Sayyidina Nuh, o primeiro, né? Sayyidina Ibrahim, o segundo, Abraão. O terceiro, Musa, que nós estamos com ele agora. E o terceiro, Isa, que é o Cristo, Jesus Cristo. O quarto, desculpa. O quarto. E o quinto, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o verdadeiro dos profetas. Sallu al-Habib. Depois que o Sayyidina Musa alayhi salam passou tanto sofrimento com o povo de Israel, passou tanto, judiaram tanto dele, e tantos pecados que eles cometeram, tanta coisa que eles judiavam, eles viam os milagres, a gente está falando do milagre agora, eles viam os milagres na frente deles e pecavam, né? Eles acabaram de sair da água, quando atravessaram a água, né? Saíram, eles queriam adorar alguém de estátua, sim, porque eles viram um povo adorando estátua, eles queriam fazer estátua. Tanto é que se arrependeram depois disso, depois voltaram, pecaram. Quando o Sayyidina Musa largou eles e foi receber as mensagens de Allah subhanahu wa ta'ala, voltaram a pecar também, todos eles, né? E voltar, e na ausência dele eles fizeram o bezerro de ouro para eles poderem adorar, né? Ele voltou também nervoso. Eu escutei uma história absurda de uma das crenças, não vamos dizer igrejas, uma das crenças por aí, acusando o Sayyidina Musa que o povo do Israel ficou 40 anos perdido no deserto por causa da falha dele, porque ele veio nervoso. Porque quando ele chegou, disse que bateu na pedra nervoso, subhanallah. Eles fizeram o pecado e jogaram em cima do Sayyidina Musa, né? O pecado é deles, não é dele. De tanto que eles fizeram pecados, eles ficaram no deserto. E a gente vai falar essa parte do pecado hoje, na nossa aula de hoje, inshallah. Depois de tanta coisa assim, Allah subhanahu wa ta'ala falou para o Sayyidina Musa assim, alguns falaram assim, vamos nos arrepender, depois do bezerro, depois de tanta coisa, vamos nos arrepender, pede para Allah subhanahu wa ta'ala, pode para o seu Deus nos ajudar para nos arrepender. Aí ele falou, tudo bem, ele fez súplica para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, a condição para eles se arrepender, todos eles, aquele que quer se arrepender agora, para ser aceito o arrependimento dele, ele tem que se matar. Com as próprias mãos, tem que se matar. Isso é a condição de Allah para se arrepender.
ele se matar, acabou, não tem mais castigo lá no dia de juízo final. Ele vai ser livre. E eles que cometeram tantos pecados, que falharam tanto na adoração, eles vão se matar? E sendo que o povo que está no Corão diz assim, o povo que mais gosta da vida, eles gostam da vida, não importa, velho, novo, não importa que tipo de vida que se oferece para eles, eles gostam da vida, gostam de sobreviver. Né? Pode ser humilhado, mas não importa, o importante é estar vivo. Como a gente escuta às vezes umas pessoas, uma vez eu escutei no posto um senhor mais ou menos 90 e poucos anos, né? Ele falou para mim assim, escapei, quase morri. Escapei. Subhanallah, tá certo, todo mundo vai morrer, todo mundo, às vezes, mas nessa idade está pensando, uma senhora também perto da vizinha, a gente teve um assalto, alhamdulillah, terminou bem. Aí ela estava passando pela porta, ela falou, graças a Deus, eu escapei. Ainda bem que eu fui pegar a flor do outro lado e eu escapei. Wallahi, gente. Ela não é muito velha, não vou dizer que não é muito velha. Ela, uma semana exato depois, saiu até na TV. Ela foi atropelada por um ônibus em São Paulo, no dia que foi lançado a lei de 40 por hora dentro da cidade de São Paulo. No dia, o ônibus daqueles grandes atropelou, esmagou a cabeça dela. Morreu. Escapou dos ladrões, mas morreu ali. Quer dizer, não tem, ninguém escapa. Essa condição que Allah subhanahu wa ta'ala falou para eles, né, de se matar, qualquer um vai morrer, todo mundo vai morrer. A certeza única, absoluta que vai acontecer com a gente é a morte, né? Todo mundo sabe disso. Então, mesmo assim, pouquíssimas pessoas, dizem que algumas pessoas, coisa de menos de 10 pessoas que aceitaram essa condição para se arrepender e se matam. E Allah perdoou. Allah subhanahu wa ta'ala falou para o Sayyidina, porque ele falava diretamente com o Sayyidina Musa, não precisava mensageiro. Perdoou eles, esses que morreram. O resto, nenhum. Continuaram do mesmo jeito, pecando, desafiando, se arrependendo, pecando, desafiando, se arrependendo, direto, pecado atrás de outro. Aí, tudo bem, Sayyidina Musa decidiu levar eles até a fronteira. Aonde é a fronteira? Aonde é a terra prometida, né? Afinal de contas, eles saíram do Egito para ir na terra prometida, né? E na terra prometida, na época, a cidade do Quds, né? Todo mundo sabe o Quds, que é a cidade sagrada, na época chamada Iliyah. Na época, o nome da cidade era Iliyah, né? Ele falou, vamos lá na direção de Iliyah. Aí eles foram, todos. Chegaram lá, nas portas da ilha, nas portas, lá vivia um povo gigante, pessoas que não era normal o tamanho deles, né? Vivia na cidade. E eles perceberam que o povo mora lá e falaram, nunca que nós vamos entrar aqui. Lukiam entra, nos esquenta a cabeça, entra, Allah subhanahu wa ta'ala garantiu para vocês. Eles são pessoas medrosas, essas pessoas gigantes que estão lá dentro. Assim que vocês entrar pela porta, eles vão fugir na frente de vocês. Não vai precisar luta. Acredite. Vamos entrar. Nada. Deus está ordenando, sabe o que eles falaram no final? Vai, você e seu Deus e seu irmão, lute até expulsar esse povo. Depois que tiver tudo tranquilo, a gente entra. Olha só o desafio para Allah subhanahu wa ta'ala. Desafio enorme, desafio gigante que eles faziam com Allah subhanahu wa ta'ala. Eles faziam como se fosse se comparado a Deus, né? Só por serem, eles foram realmente considerados pelos profetas que são como se fossem os filhos mimados de um pai, né? Para Deus, eles achavam que o pai era o Deus, está mimando eles como se fossem filhos queridos, né? Não, vai você, seu Deus e seu irmão, lute, e quando ele sai a gente entra. E o povo lá de outro lado, mesmo sendo gigante, ele estava preparado para fugir, porque eles souberam que esse povo do Israel, quanto que era as pessoas que vieram com o Sayyidina Musa? 600 mil. Estou perguntando ao seu filho, meu Deus. Seu filho? 600 mil pessoas. Estava 600 mil pessoas. E ele sabe explicar como é que são 600 mil pessoas. Cada tribo, quantas pessoas tinha? 50 mil, subhanallah, mashallah. Tá vendo como é que é? 50 mil pessoas em cada tribo. Quantas tribos era? 12. Aí 12 dá 50 mil, dá o quê? 600 mil. Então ele estava levando
Esses 600 mil, esse povo de Jerusalém, no Ilhá, na época, ele estava preparado para fugir, porque 600 mil eles não aguentavam com eles, mesmo sendo menor do que eles, não vão aguentar. Olha só a contradição, e os judeus desse lado não queriam entrar. Ele estava bem na porta, bem na porta. E o sonho do Sayyidina Musa, era entrar lá dentro e ser enterrado quando morrer lá dentro na Terra Sagrada. E por causa deles não entrou. Enfim, ficaram lá. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para eles, volte. Né? Volte da porta, não fica na porta. Volte para uma terra onde vocês vão poder sobreviver normal no deserto. Só que assim, por causa desse pecado, Deus falou para eles assim, serão amaldiçoados e perdidos no meio do deserto, nunca vão se achar durante 40 anos, certinho. Alguém sabe me falar por que os 40 anos? Sim. Até terminar a geração deles e virar outra geração. Exatamente. Até mudar de geração. Exatamente. Até terminar a geração, aquela geração, acabar de vez mesmo. Por que até acabar aquela geração? Por que Allah subhanahu wa ta'ala continua essa condenação? A Terra Sagrada era muito valiosa para todos eles. E não é só para Sayyidina Musa, para todos eles. Mas eles foram condenados a essa condição porque a Terra Sagrada era muito valiosíssima, muito gostosa de viver nela, muito boa. Até hoje é muito gostosa. Né? Eles não mereciam, por isso que Allah castigou. Já que não queriam entrar desse jeito, não merecia entrar e viver naquela terra, já que vocês não quiseram. Né? Pelo menos sacrificar um pouco. Entrar um pouco, não quiseram. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que se perdem no deserto. Dizem que eles rodavam com guias do deserto, guias que sabem tudo do deserto, sabia tudo. Eu liguei o aparelho e não liguei para gravar. Valeu. Já é. Esses guias deles sabem tudo do deserto. Mesmo assim, andava na frente deles, rodava dias, não é um dia, dias, vários dias eles rodavam. Aí quando eles iam ver, eles viam os sinais deles, os sinais deles, as pisadas deles. Quer dizer, eles estavam circulando no mesmo lugar, se perdia, achava que vão se achar, estava lá no mesmo lugar, perdidos. Todos os guias. Aí vinha outro guia, deixa comigo, eu faço, eu consigo. Mesma coisa, rodava. Chegaram o máximo assim por muitos dias, cansaram muito, acabou o estoque de comida, acabou a água que eles tinham. Aí eles começaram a reclamar, pediram para o Sayyidina Musa. Ainda mesmo assim eles são cara de pau. São cara de pau. Mesmo assim eles pediam, eles falavam assim. Lembra das outras vezes que eu falava para vocês? Que nunca falaram, fala para o nosso Allah. Eles sempre falavam, fala para o seu Deus. Sempre. Quer dizer, não reconhece. Quando eu falo assim, o seu Deus, significa o quê? Que eu não reconheço. Né? Aí eles falavam, fala para o seu Deus, a gente já está cansado, sem comida, sem água, precisamos comer, precisamos de água. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Sayyidina Musa que batesse com o cajado dele na pedra. Da pedra saiu 12 fontes de água. Por que 12 fontes de água? Para cada tribo não se meter, não ter briga, não ter problema, porque cada tribo, até hoje, ele se considera, ele se trata com esses tribos. E esses tribos são os descendentes do Sayyidina Yaqub, o pai do Yusuf. Né? São os 12 homens e os 10 deles que é... Enfim, Jacob. Enfim, aí o Sayyidina Musa bateu cada pedra assim pequenininha, incrível, um milagre atrás do outro. Esse milagre ainda é fortíssimo, muito forte, muito bom. Batia na pedra, saía água. Uma pedra pequena, parece como é que chama o fonte? Chalé? Cascata. Cachoeira. Descia água, muita água para todos eles. Adivinha o milagre maior qual? Porque eles estavam perdidos, né? Rodavam. Quando eles saíam daquele lugar para ir para outro lugar, eles carregavam a pedra, levantavam do chão para lavar. Allah. Não é gigante esse milagre? Qualquer um se entregava para Allah subhanahu wa ta'ala com esse milagre. Carregava a pedra e quando chegava num lugar para descansar, colocava a pedra jorrava água 24 horas. Subhanallah. Cada tribo tinha a sua pedra. Né?
E aí eles começaram a reclamar da comida. Todo lugar que eles paravam, por causa que eles queriam comida, diz que vinha al-mannu was-salwa, do paraíso. A alimentação vinha do paraíso deles. A comida era pássaros. Era pássaros do paraíso. Alguns historiadores falavam que ele vinha pronto para ser assado. Outros falavam que vinha assado. Ele voava, quando chegava assado, prontinho para eles comerem. Do paraíso, alimento do paraíso, não tem coisa mais gostosa, né? Aí vinha a comida praticamente pronta, né? Aí, o man, né? O líquido, né? O man, dizem que um líquido que descia sobre as árvores e eles pegavam, é como se fosse mel. Como se fosse mel. A salwa é a carne. E o man é o líquido, que vem também do paraíso. É coisa deliciosa. Dizem que misturava com leite, misturava... Tudo que eles misturavam ficava gostoso, ficava muito delicioso. Enfim, nessa perdição, e tem mais um milagre que andava com eles. Né? Outro milagre maior, eles falavam para vocês, na moça, a gente assou, que eles são todos brancos, o povo de Israel é todo branco. A gente assou do deserto. Deserto, quente, muito forte. Eles rodavam sem parar durante o dia. A gente assou, não está aguentando mais. Pede para ser Deus alguma solução, né? Aí ele pediu, levantou as mãos, pediu para Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala dedicou uma nuvem que acompanhasse eles aonde eles andassem. Olha só cada milagre. Olha só cada milagre. Se a gente fizesse um favor para uma pessoa e a pessoa falar, fizer alguma coisa, ou até sequer não agradecer, ou falar, fazer alguma coisa na casa, o que a gente fala? Cuspiu no prato que comeu. Esse não merecia. Esse não sei o que, esse não sei o que. Só que Allah subhanahu wa ta'ala é tão generoso que não falava assim, não. Cada vez que eles pediam, atendia, mesmo eles sendo pecadores. Ele atendia, dava para eles tudo que eles queriam. Né? Aí no final, porque ele não queria castigar e acabar, liquidar eles. Não. Castigar, assim, dar um castigo. Mas não. O fim, não é o fim, é eliminar eles. Nessa correria do tempo que ele estava no meio do deserto, aconteceu uma coisa forte. Acordaram de manhã num dia, eles viram um senhor muito rico, esticado lá, morto. Aí eles falaram assim pro Sayyidina Musa, chegaram, né, com o corpo, fulano rico e conhecido por ser importante, por ser não sei o quê, amanhecemos e ele estava morto, assassinado, estava com marcas, tudo. Vê aí quem matou ele para a gente descobrir. Aí ele fez as orações dele, né, fez pedido para Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala para eles matar uma vaca. Uma vaca, um animal, vaca assim, e tirasse a carne de primeira ou de segunda, não sei qual pediu, e que batesse, depois de limpar ela, batesse no morto, assim, passar em cima dele, ele vai voltar vivo e ele vai falar que matou ele. Olha só, eles viviam diariamente milagres, e em contrapartida diariamente cometia pecado, diariamente. Aí, Sayyidina Musa falou para eles, Allah subhanahu wa ta'ala está falando para vocês, matar uma vaca, né? Não importa, uma vaca. Aí eles falaram, que vaca? Você está tirando sarro da nossa cara? Você está falando besteira, está tirando sarro da nossa cara? Aí ele falou, eu vou tirar sarro da cara de vocês, vou mentir do Criador, que Allah subhanahu wa ta'ala falou. Ele ordenou, eu vou mentir sobre ele, eu vou falar coisas que ele não falou, nunca. Ele falou para vocês matar a vaca, fazer isso. Aí começaram a fazer perguntas. Eles sempre foram, assim, ruins em perguntas. Toda hora faziam perguntas. Eles podiam matar qualquer vaca e fazer o que fizeram, o que foram ordenados, estava certo. Mas começaram a dificultar. Eles mesmos dificultaram para eles mesmos. Né? Não, que tipo de vaca? Ué, não esclareceu? Que tipo de vaca? Alta, baixa, nova, velha? Que vaca? Como assim? Aí ele falava, dificultava, Allah subhanahu wa ta'ala dificultava um pouco. Ah, vaca assim, assado, que seja ainda nova, forte e não sei o quê. Ah, fala para o seu Deus falar que tipo de vaca, que as vacas ficaram todas semelhantes para nós. Mentira, eles não foram nem ver.
Aí Allah subhanahu wa ta'ala, de tanto que eles perguntaram, falou para eles assim, fala para eles que é uma vaca amarela, né? Amarela, faqi'un lawnuha, quer dizer, uma cor amarela super forte, né? E onde vão achar amarela forte? Não tem, não existe, né? De tanto que eles fizeram pergunta para judia, eles dificultavam as coisas para eles mesmos. Subhanallah, subhanallah. Aí assim se contentaram. Quando eles viram a dificuldade ficou muito grande, ficaram ó, quietinhos e foram procurar a vaca. Porque assim, se perguntar mais, vai ser pior, vai dificultar mais ainda, né? Aí eles foram. O homem que era morto tinha muito dinheiro. Eles precisavam descobrir o caso. Foram procurar a vaca. Andaram, até que chegaram num lugar bem longe e viram a vaca de longe, lá no pasto. E adivinha a vaca para quem? Olha só o destino de Allah subhanahu wa ta'ala. A vaca era de um órfão, que o pai dele deixou uma única herança dessa vaca, que era pequena, e foi crescendo. Allah subhanahu wa ta'ala fez ela ficar amarela, fez tudo certinho como ele pediu para eles. E era gigante. E um menino super inteligente. Falaram para a mãe dele, né, para vender ele, porque era jovem, ela falou, não, é a herança dele. Não podemos fazer nada, é a herança dele. Se ele decidir, ele que sabe. Aí foram negociar com ele falou, não. Ele viu que ele estava interessado, e era criança. Ele falou, não. Como não? Você não precisa, não quer vender, não. É a herança do meu pai, não vou vender, não. Não, a gente paga o quanto você quiser, não sei o quê, faz isso, faz... Tanto insistiram, ele falou, vai. Vou quebrar o galho de vocês. Vou quebrar o galho de vocês. Eles falaram, tá bom, que preço? Ele falou, o preço vai ser salgadinho. E o judeu, ó, bem miserável. Nunca que eles vão aceitar. O que ele exigiu? Adivinha? Ele falou, vocês vão matar a vaca, tirar toda a carne dela, limpar a pele dela bem limpinha, e era bem grande, e fechar de novo como era a pele dela, e encher todinha de ouro. Esse é o preço dela. Eles pagaram? Eles pagaram. Que foram ordenados, eles pagaram, porque o homem é rico também. E eles tinham, encheram coisa. Enriqueceu o menino até os filhos dele, até a próxima geração, né? Subhanallah, como Allah subhanahu wa ta'ala destina, né, as coisas. E mesmo assim continuaram perdidos no deserto, né? Com tudo isso que aconteceu, com o milagre, aí vieram, né, com um pedaço da carne e bateram no homem. Ele levantou e falou com eles, com aquele também milagre mais forte ainda. Quem matou você? Ele falou, aquele meu sobrinho. O único sobrinho que ele tinha. Olha só quem tem dinheiro como traz as desgraças para a sua cabeça. Né? Dizem que o dinheiro é felicidade. Cadê a felicidade nisso? Ninguém vive sossegado. Quantos casos aí que a gente vê? Filha matou os pais, filho matou os pais por causa da herança, madrasta, sei lá o que. Um monte de gente, tudo por causa do dinheiro. E isso era da época lá, daquela época. Aí ele falou, aquele meu sobrinho, ele queria apressar a herança, aí ele me matou rápido para terminar. Ele terminou de dar o relatório e morreu de novo. Porque ele não pode viver, acabou, a vida dele acabou ali, ele tinha que entregar. O que ele fez? Pegaram, castigaram ele, e o castigo não é hoje como todo mundo acha que é mais misericordioso do que o Criador. Mataram, fizeram com esse menino a lei de Deus que o Sayyidina Musa fez, mostrou para ele os seus 10 mandamentos nos livros, inclusive. Chamou todos eles, mostrou aquelas tábuas que ele trouxe de Allah subhanahu wa ta'ala e falou para eles, essas leis batem em vocês assim, assado. E uma delas, dente por dente e olho por olho. Só que esconderam essa lei. Hoje todo mundo fala, não, você não é Deus para matar, quer dizer, são mais misericordiosos do que Deus. Deus fez essa lei, porque com castigo, no Corão está escrito isso. ولكم بالقصاص حياة ولكم في القصاص في القصاص حياة يا أولي الألباب. Quer dizer, no castigo terão vida.
no castigo. Quando você aplica o castigo em outros, você vai ter a vida tranquila, porque você não vai ter problema. É isso que é importante, isso que é o segredo nas coisas, né? Não pode achar que você é mais misericordioso e falar, não, eu não sou Deus para matar. Não, existe justiça. Deus fez a justiça aqui na terra para ser aplicada. E veio com todos os profetas de Deus. Eu acabei passando um trechinho. É bom acompanhar aqui. Eu decoro aí, eu estico e não às vezes passa alguma coisa. Passou um trechinho. Daquela situação que do bezerro, daquela situação que eles fizeram, os outros pecados que eles cometeram, eles pediram para o Sayyidina Musa, só para ser fiel na ordem da colocação. Isso na época que eles fizeram o bezerro e depois que ele voltou com as tábuas, quebrou o bezerro e quis até judiar deles, né? Todos eles se arrependeram, mostraram arrependimento pelo menos, né? E o Sayyidina Musa quis pedir perdão com eles, né? Ele representando eles e com algumas pessoas deles indo com ele lá para o encontro de Allah subhanahu wa ta'ala na montanha Tur, onde ele recebeu a mensagem. Aí ele escolheu os melhores deles, os melhores entre eles, né? 70 pessoas, dos melhores, os mais fiéis, que ele considerava os mais fiéis, mais religiosos, para ir e junto com todos eles se prostrar para Allah subhanahu wa ta'ala e pedir perdão pelo que o povo fez, né? Aí chegaram lá, antes de prostrar, como foi combinado, para pedir perdão para Allah, sabe o que eles falaram para ele? Esses são os fiéis, são os melhores. Falaram para ele assim, não vamos prostrar. Como? Nós combinamos, por que não vamos prostrar? Isso é a regra, Allah subhanahu wa ta'ala precisa perdoar a gente. Eles falaram, não vamos prostrar, não. Antes de ver Deus pessoalmente. Subhanallah. Querem ver Deus? Ele explicou a história que aconteceu com ele, quando Deus se aproximou, só se aproximou, nem apareceu nada dele, só se aproximou, a montanha estourou, o Sayyidina Musa caiu quase morto. Explicou tudo isso para eles, mesmo assim eles queriam ver Deus. Vocês não vão aguentar ver Deus. Acredite, não vão aguentar. Eu tentei, antes de você, não queremos ver Deus. Aí Allah subhanahu wa ta'ala se irritou tanto, e veio um castigo sobre eles, um vento assim, e não deixou nenhum vivo, morreram todos, aqueles 70, na montanha. Aí Sayyidina Musa ficou vivo, ficou olhando e falou, Ya Rab, né? Ô meu Senhor, se o Senhor quisesse ter tirado a vida deles lá, ninguém vai te impedir, mas tirou a vida deles, eles vão me acusar, do jeito que eles são, lá embaixo, vão me acusar, vai falar que você levou eles lá, envenenou eles, matou todos eles. Subhanaka ya Rab, louvado seja, dá a vida para eles de novo. Subhanallah, Sayyidina Musa tinha uma súplica direta atendida, né? Aí deu a vida para eles de novo e voltaram, né? Na hora que eles voltaram, e o povo ainda mesmo assim não acreditando e tudo, sabe que para eles dar assim, quando ele mostrou as tábuas, para eles dar assim, a promessa que eles vão acreditar, que vão se arrepender, que não vão mais pecar, eles não estavam assim como dizer, com todos aqueles milagres, como eu falei, eles se tornaram como se fosse filho mimado, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala, de tanta ira assim, fez com que a montanha do Tur, a montanha de onde Sayyidina Musa subiu lá no deserto do Siná, levantasse do lugar dela e fosse até em cima deles, em cima de todo o povo. Aí eles desesperados, o que é isso? Aí ele falou, Sayyidina Musa com toda a tranquilidade do mundo, ele falou, essa vai esmagar todos vocês, e uma vez só vai descer. Agora vocês têm que se arrepender, agora, só assim, só na ameaça. Uma outra história que o Sayyidina Musa, né? Um encanto, muito tempo parado, muito tempo sem nada, ele quis renovar, ele era muito curioso, era um mensageiro muito curioso e muito se buscava conhecimento, né? Ele queria sempre o conhecimento, sempre mais, mesmo sabendo que o povo não acredita. No fim, quando ele estava na porta de Ilha, ele falava, Rabbi, la amliku illa nafsi wa akhi, né? Meu Senhor, eu só tenho no meu poder a mim
a minha alma e o do meu irmão só. Praticamente não tem mais ninguém. Ninguém, porque 2 pessoas só que ficaram no fim. Alguns sábios falam, não, 2 pessoas do povo de Israel, mas não é. Era ele e o irmão dele, só. Que tinha praticamente no final da fé dessa história, né? Então ele buscou outra curiosidade, outro acontecimento que vai modificar um pouco a história, aumentar um pouco do conhecimento dele e enfeitar um pouco a história do Sayyidina Musa. Isso que a gente vai saber na próxima aula, inshallah, sobre o que vai acontecer com ele, esses milagres, esses outros milagres. Afinal de contas, se a gente contar todos os milagres de uma vez, fica sem graça, né? A gente tem que deixar um pouco para a próxima, inshallah. Então, barakallahu fikum, quero ver quem decorou bem agora os dados, né, que nós vamos fazer perguntas dessa aula e da outra aula, inshallah. Barakallahu fikum, muito obrigado aos irmãos da internet, também acompanha sempre pela Mesquita Nur, e espero que todo mundo está compartilhando assim, a página do Face da Mesquita Nur, que foi tirada, como todo mundo sabe, né? E agora entrou outra nova com o mesmo nome, é só curtir, compartilhar assim, para voltar a ter as amizades que a gente tinha, inshallah, para poder também participar e dividir com vocês essas histórias e muito mais outras coisas que os irmãos têm colocado e enriquecido a página deles e o site deles na internet. É o site Mesquita Nur e a página também Mesquita Nur. Barakallahu fikum, muito obrigado pelo acompanhamento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.